Vida da sua igreja e porque nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade por causa da grande obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Irmãos, nessa noite o nosso sermão se baseará no livro de Atos, no capítulo 1. Nós estamos encerrando hoje a série de sermões sobre os milagres de Jesus. O último milagre relacionado com a vida do Senhor Jesus, que aparece nessa série, é a Ascensão. E ela aparece em alguns textos da Bíblia, dentre eles Atos capítulo 1. Atos capítulo de número 1. Todos encontraram? Amém? Eu convido você para que se coloque em pé. Atos capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 11. Atos 1, de 6 a 11. Assim diz a palavra do Senhor, leiamos todos em uma só voz. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Oremos ao Senhor. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Pai, nós não somos nada, Pai, diante do Senhor. Pai, esse teu servo aqui é pequenininho diante do Senhor. Ó Pai, tua igreja também. E se não bastasse a infinitude no que diz respeito, ó Deus, ao tamanho, ao espaço, além disso, Pai, a imensidão moral que nos separa do Senhor é tremenda. Ó Pai, o nosso pecado é triste, é feio, ofende o Senhor. E nós pedimos mais uma vez que nos laves dele em nome de Jesus. Perdoa-nos de todo pecado que tenhamos cometido contra ti, e lava-nos no sangue do Cordeiro, e faz-nos mais alvos que a neve. Ó Pai, eu quero dizer para o Senhor que nós estamos aqui nessa noite te adorando, porque confiamos em Jesus, como cantamos nesse tão lindo hino, com a letra tão preciosa, só em Jesus confiarei. Nós confiamos que justiça vem somente dele. Ó Deus, ó Pai, nós estamos purificados de nossos pecados e limpos em tua presença, por causa do sacrifício do Senhor. Mas ainda assim, Deus, não ousamos confiar em nós mesmos, mas confiamos somente em ti. E é assim, Senhor, então, que nessa noite nos humilhamos. Nós somos falhos pecadores, mas cremos no Senhor que morreu por nós. E cremos no Espírito Santo que o Rei Jesus, depois de exaltado, deu a nós. Ele é Deus conosco. Pai, faz com que o teu Espírito flua com poder aqui nesta noite. Faz com que ele, ó Deus, encha os corações, ó Deus, da presença do Senhor. Inunda teu povo com alegria. Enche teu povo de esperança nessa noite, Deus. Ó Pai, e faz no Senhor desfrutar das bênçãos maravilhosas daquilo que Cristo conquistou para nós. Ó Deus, nós te pedimos, fala a nossa alma e nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Queridos irmãos e irmãs, Marcos, no capítulo 16, versículo 19 do seu Evangelho, nos diz que Jesus, depois de ressurreto, e depois de estar com os discípulos, foi alçado, levantado aos céus. E ali, então, naquele momento de glória, ele é recebido.
E a Bíblia nos diz que ele se senta à destra, à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde governa tudo, e os discípulos saem para pregar, e agora o Senhor é o seu companheiro, cooperando com tudo aquilo que eles realizam. Amados amigos e irmãos, quando nós já vimos filmes épicos, e muitos de vocês aqui já viram, quando um grande general vencia uma batalha, e ainda mais quando um grande rei vencia uma batalha, até no Império Romano nós já vimos filmes de pessoas, então, entrando o rei na sua carruagem, ou Júlio César, o imperador, entrando na sua carruagem, e de repente, então, as multidões gritam louvores e glórias ao vencedor, e atrás dele vem uma multidão de cativos, humilhados, com roupas esfarrapadas, acorrentados, quebrados, surrados pela sua derrota, e o vitorioso vem sendo exaltado com grandes tesouros e glórias e riquezas que serão recebidas pela sua nação. De repente, então, depois daquela batalha, depois de uma grande entrada, esse vencedor é recebido com glória e às vezes coroado diante de seu povo por causa de sua vitória. Com o Senhor Jesus não poderia ser diferente. Ele venceu a morte na cruz. A Bíblia diz que ele triunfou sobre principados e potestades na cruz e os expôs à vergonha. E se não bastasse vencer a morte, vencer o inferno, vencer o pecado, ele ressuscitou. E depois de ressuscitado, a Bíblia nos diz que ele passa 40 dias com os seus discípulos, às vezes aparecendo a eles, pregando, ensinando e mostrando como tudo aconteceria. Então, depois, queridos, destes 40 dias, o texto nos diz aqui, neste texto, em Atos capítulo 1, que Jesus, depois de conversar com os discípulos algumas vezes, ele então se dirige ao Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, ele se despede dos seus discípulos e é ascendido aos céus, onde é recebido em glória. E porque ali foi recebido em glória, como rei coroado, agora ele pode doar a nós o seu Espírito Santo, como os reis repartiam os despojos com seus soldados depois da vitória. O Senhor que venceu a morte, da morte, através da sua morte, ele nos salvou, nos redimiu e ressuscitou. Agora ele pode nos dar o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo como presente, porque Cristo ascendeu glorioso e coroado está, sentado à direita de seu Pai. Amados amigos e irmãos, o texto nos fala dessa bênção tão maravilhosa que é a ascensão. E a ascensão, amados amigos e irmãos, tem revelações preciosas para o nosso coração. O texto nos apresenta as revelações da ascensão. Ao olhar para o texto, inicialmente, o Senhor nos mostra que a ascensão revela o nosso coração. A ascensão revela o nosso coração. Versículo de número 6. Eu lerei uma vez, a igreja a segunda vez. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vocês, irmãos, leiam, por favor. Amados amigos e irmãos, quando nós vamos nos separar de alguém que nós amamos e sabemos que é o último momento, nós muitas vezes deixamos todos os protocolos de lado. E então nós externamos a nossa alma e falamos com grande sinceridade o que vai no mais profundo do nosso coração. Davi, quando está para morrer, diz a seu filho, o rei: coragem, pois, de ser homem, e guarde a palavra de Deus. E aqui Jesus está para separar-se dos seus discípulos. E, amados irmãos, nesse momento de separação, o coração deles ainda salta de dúvida por algo. E eles não podem deixar de externar o que vai no mais profundo da sua alma. E mesmo depois de tanto tempo com Jesus, 3 anos de escola de discipulado, 3 anos de ressurreição, a prioridade deles ainda não é a glória do Senhor. A prioridade deles ainda não é a expansão do reino. A prioridade deles não é a obediência. Eles estão preocupados com a sua nação. Eles querem o domínio político de Israel sobre tudo e sobre todos. Eles estão cansados do jugo romano.
Então, naquele momento de despedida de Jesus, eles não conseguem esconder o que vai no mais profundo do seu interior. Eles dizem ao Senhor: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? A ascensão, amados irmãos, revela o nosso coração. Traz revelações abençoadas e mostra o que vai no mais profundo do nosso ser. É por isso que Salomão diz em Provérbios 4:23 que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E muitas vezes, meu amado irmão, você tem anos na igreja, anos com Jesus, décadas de testemunho, mas os desejos do seu coração não são os desejos de Deus. As prioridades do teu coração não são as prioridades de Deus. E Jesus ascendido nos céus é Deus glorioso. Ele é capaz de externar e trazer à luz o que vai no nosso interior e no mais profundo do nosso ser. Irmãos, se nós fôssemos modernizar a oração do Senhor e colocá-la na perspectiva da maioria dos cristãos, sabe como é que ela seria? Ela seria assim: Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Nem a glória no final a gente ia dar para o Senhor. Eu gostaria de convidá-lo e convidá-la a fazer uma avaliação das suas orações. Será que a sua oração não é só essa: Senhor, não deixa faltar comida lá em casa? Senhor, dá um emprego para o meu filho. Não tem nada errado em orar por isso, irmão. Mas essa não é a prioridade de Deus. Você precisa entender isso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, me livra do diabo, me livra da doença, me livra da enfermidade. O seu Pai Nosso, a sua oração dominical, muitas vezes não é de Jesus. A oração de Jesus nos ensina, amados irmãos, e externando as nossas prioridades erradas, que a prioridade é a glória de Deus. Jesus, quando nos ensina a orar, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus tem que ser separado para a glória, para a adoração, para a exaltação. E a prioridade da minha vida e da sua vida tem que ser a exaltação e a glória do nome de Jesus. Mas, além disso, amados irmãos, nós continuamos com o nosso Pai Nosso, à la maneira nossa brasileira. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Só isso a gente pede. Mas o Senhor disse que, em segundo lugar, a sua prioridade é: venha o teu reino. Você tem orado pela salvação de almas? Você tem orado para que Deus salve almas aqui em Brasília? Você tem orado para que você seja um instrumento para ganhar almas? Você tem orado por aqueles da sua família que não são convertidos? Por aqueles colegas de trabalho que estão caminhando para o inferno? Ou você só ora por você? Você quer ver o nome de Deus sendo honrado e o povo de Deus dando testemunho? Você tem dito: Deus, seja feita a tua vontade aqui na terra, aqui na igreja, lá em casa, como é feita no céu. No céu a vontade de Deus é obedecida perfeitamente, irmão. Você ora para que o povo de Deus seja mais santo, para que você seja mais santo. Então, irmãos, não adianta zombar de Deus. Não adianta brincar com Deus. A última oração dos discípulos, a última conversa com o Senhor revela o coração dele. E as suas orações revelam quais são as suas prioridades. As suas orações revelam se você ama ou não ama a Deus sobre todas as coisas. Elas revelam o seu coração. Ah, meus amados amigos e irmãos, esse Senhor está nos céus, reina e conhece tudo. Se nós não temos amado a ponto de querer a sua glória sobre a nossa, que Ele nos perdoe nessa noite em nome de Jesus. Se você acha que a vida é só descansar e tem feito dessa terra o seu céu, ou se você acha que você só tem que pensar em dinheiro, ou que você, meu amado amigo e irmão, não tem que pensar no próximo, nem orar pelos perdidos, peça perdão ao Senhor hoje. Os perdidos são tão preciosos para Ele, que Ele deu Cristo por eles, inclusive esse perdido que foi achado por Cristo Jesus. É a prioridade do Senhor, a glória de Deus, a salvação de almas.
mas que a palavra seja obedecida, que o Senhor seja honrado. Irmãos, que Deus nos perdoe por não orar conforme o Senhor nos ensinou, porque as nossas orações muitas vezes revelam os nossos ídolos. E esse texto nos mostra, amados irmãos, que mesmo depois de tanto tempo com Jesus, os discípulos estão com o coração cheio de idolatria, com prioridades equivocadas. O que você tem colocado no lugar de Deus? O que tira o seu sono? O que acaba com a sua alegria? O que traz perturbação para a sua alma? Talvez, meu amado amigo e irmão, isso é um sinal de que existem coisas na sua vida que estão ocupando o lugar de Deus. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor é Deus de misericórdia e perdão. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, em nome de Jesus, o Espírito Santo está sondando o seu coração e mostrando a você o que ocupa o lugar da glória de Deus, o que ocupa o amor pelas almas. Peça perdão nessa noite. O Senhor está disposto a perdoá-lo, a lavá-lo e a mudar toda a disposição do seu coração. Que o Senhor transforme a sua vida, amém? Que as prioridades de Deus sejam as suas, em nome de Jesus. A ascensão revela o nosso coração. Mas o texto continua a nos apresentar que a ascensão revela bênçãos preciosas de Deus para nós. A primeira revelação da ascensão revela o nosso coração. Mas, além disso, o texto nos diz, amados amigos e irmãos, que a ascensão revela a soberania. A ascensão revela a soberania. Versículo de número 7. Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Os irmãos, podem ler, por favor. Jesus, amados irmãos, é direto com os discípulos. Naquela última palavra, a sinceridade dele é imensa, como sempre foi. E ele diz o seguinte para eles: vocês não estão no controle. Vocês não são os donos da vida de vocês. Vocês não mandam no tempo cronológico da vida de vocês. Vocês não determinam o tempo da intervenção de Deus na sua vida. Jesus é muito claro: não vos compete conhecer tempos. A palavra no grego para tempos é cronos, e fala do nosso tempo cronológico. Nós não sabemos o tempo, amados irmãos, o dia no qual Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia no qual Ele restaurará todas as coisas. Nós não sabemos sequer o dia de nossa morte, se o Senhor nos levar antes da sua vinda. Nós não sabemos, irmãos. Deus é quem controla o tempo. Mas se não obstante o Senhor não controlasse o tempo, o texto diz que Ele controla as épocas. Diz o texto: não vos compete conhecer tempos ou épocas. E a palavra usada para épocas do grego é uma outra palavra usada para tempo, que é kairos, que significa um tempo específico, uma época de uma intervenção sobrenatural de Deus, realizando coisas novas, trazendo novas possibilidades, um tempo de visitação do Deus eterno sobre a nossa vida. E Jesus diz aos discípulos: vocês não controlam nem o cronos, nem o relógio, mas nem o kairos de Deus. Vocês não determinam o avivamento, vocês não determinam os milagres. E ele diz: Deus é soberano e não abre mão disso. Ele diz assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou, o Pai guardou, pela sua, ou seja, para a sua exclusiva. A autoridade de Deus é exclusiva. A autoridade, sabe o que significa isso, irmão? Que Deus não abre mão da sua soberania com ninguém. Sabe o que significa isso, irmão? Que Deus não abre mão de ser o dono da tua vida, nem com você mesmo. Muitas vezes o seu coração faz planos, mas Deus vem e realiza os dele. Porque a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.
O nosso grande desafio, amados amigos e irmãos, é acreditar que esse Deus que é soberano e governa sobre tudo, ainda no dia em que nós recebemos aquelas notícias que não são tão agradáveis aos nossos ouvidos, Ele continua sendo bom. Ele nos ama. Ele deu Cristo na cruz em nosso lugar. E Paulo bem disse que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Deus está no trono. Ele governa sobre tudo. Irmão, essa palavra é muito consoladora. E quando a gente entende isso, a gente reage como nosso querido irmão Jó. Você se lembra que Jó é o homem mais piedoso da terra nos seus dias? A Bíblia diz que ele é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem poderia levantar a mão aqui e dizer, eu sou mais santo do que Jó? Quero ver se alguém tem coragem. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas Deus permite que Satanás o ataque. E Jó perde, amados irmãos, 11.500 animais, toda a sua fortuna num dia só. Perde seus 10 filhos num dia só. E a Bíblia diz que ele levantou, rasgou sua veste, rapou sua cabeça, prostrou-se em terra, chorou, sofreu. Mas disse o seguinte, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmão, quem reconhece a soberania de Deus, sofre como todos os outros seres humanos os reveses da vida. Mas essa pessoa sabe que é amada, sabe que ela custou o preço mais caro do universo, sabe que Deus deu Jesus por ela, sabe que Deus jamais desistirá dela, e ainda que a situação possa parecer a mais feia possível, Deus é soberano, e Ele disse em sua palavra que fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Lembra daquela tragédia que você passou? Daquela depressão profunda, daquela perda irreparável, você pensou que jamais se levantaria, você dizia, eu não vou conseguir passar por uma situação assim e permanecer crente, e Deus permitiu que você passasse por aquela situação, e você está aqui para a glória de Deus, e continua sendo crente, porque o Senhor te sustenta. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus está no trono. O meu Deus não é um Deus fracote. O meu Deus não é um Deus perdedor. O meu Deus não é um Deus manipulável, nem por mim, por você. O meu Deus governa sobre tudo. A Bíblia diz que Ele contou todos os fios de cabelo da minha cabeça. A Bíblia diz que nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. A Bíblia diz que todas as coisas acontecem conforme o conselho da sua vontade, que nada lhe foge ao controle. Louvado seja o nosso Senhor. Ele domina sobre tudo. Ele é soberano e Ele cuida de você. Não fique angustiado. Ele sabe o tempo, Ele sabe o modo. Ele não vai dividir o lugar dele com você. Louvado seja o Senhor por isso. Então, meu irmão, confie, descanse na bondade, na soberania do Senhor. Ele está no controle da sua vida. Talvez você pense que tudo já acabou. Talvez você pense que não tem mais possibilidades. Talvez você pense que as portas estão fechando. Mas o Senhor vem e diz para você, eis que faço novas todas as coisas na sua vida. Creia no Senhor. Ele está no trono, Ele domina sobre tudo. A ascensão revela grandes bênçãos para o nosso coração. A primeira revelação da ascensão é que ela revela o nosso coração. Mas segundo, ela revela a soberania. Mas em terceiro lugar, o texto nos diz nessa noite que a ascensão, amados irmãos, revela o plano do Senhor. A ascensão revela o plano do Senhor. Ela revela o nosso coração, ela revela a soberania de Deus, mas ela revela o plano do Senhor. Repita comigo, vamos lá. A ascensão, vamos lá. A ascensão revela o plano do Senhor. Versículo de número 8. Eu lerei uma vez, você lerá a segunda. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Os irmãos, leiam, por favor, 8.
Meu amigo pastor Chico, o plano do Senhor para a nossa vida é muito melhor do que o nosso. Concorda comigo? O projeto de Deus para a minha vida é muito melhor que o meu. Os discípulos estão pensando na restauração política de Israel, na expulsão dos romanos, em Jesus sentado ali no trono de Jerusalém, e eles sentados em 12 tronos juntamente com ele. Mas Jesus está pensando em algo muito mais amplo, muito maior. O Senhor diz que quer dar a eles a bênção de receber poder. A ideia da palavra receber aqui no original é literalmente colocar na mão deles a capacitação do Senhor. O poder é algo íntimo, algo pessoal de Deus. E Deus diz que esse poder vem quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. E nós sabemos que no capítulo seguinte, amados irmãos, eles estão orando, 120 em Jerusalém, e de repente vem do céu o som de um vento impetuoso, e pousa sobre eles línguas de fogo, e eles começam a falar em outros idiomas, e pessoas, judeus de mais de 18 nações que ali estavam, ouviram aqueles homens que não sentaram em nenhuma escola de língua ou linguística, pregar a palavra de Deus e a grandeza do Senhor Jesus no próprio idioma deles. Mostrando, amados irmãos, que Cristo veio para todas as nações da terra. Amados amigos e irmãos, a ascensão revela o plano do Senhor. Nós que somos cristãos hoje, já fomos batizados e selados pelo Espírito Santo no dia da nossa conversão. Você é batizado pelo Espírito Santo no dia da sua conversão. Esse é o ensino bíblico. Mas talvez você me diga, pastor, então como acontece 4 batismos em Atos? Esse versículo aqui é a explicação. Por quê? Porque o texto diz que o Senhor veio para salvar a gente de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, até os confins da terra. Primeiro o Espírito cai em Jerusalém, para dizer que Cristo veio para salvar os judeus. Depois o Espírito Santo cai, amados irmãos, em Samaria, certo? Para dizer que o Senhor também salva samaritanos, os desprezados pelos judeus. Mas o Espírito Santo cai, amados irmãos, na casa de Cornélio, que é um romano que obedece à lei, mas não é circuncidado, de uma classe chamada temente a Deus. E em último lugar, o Espírito Santo cai em Éfeso, para dizer que Cristo veio salvar gente de todos os rincões da terra. A partir deste momento, amados irmãos, deste texto, a Bíblia nos ensina que cada um é selado, batizado pelo Espírito Santo no dia da sua conversão. Então, meu irmão, você recebeu o Espírito Santo no dia em que creu. Ele é um presente maravilhoso de Deus que habita no seu coração. Mas a Bíblia diz que você vai experimentar o poder de Deus à medida em que você busca a unção, em que você busca o enchimento do Espírito Santo. À medida em que você confesse o pecado na sua vida, à medida em que você meditar na palavra de Deus, à medida em que você for mais agradecido, à medida em que você começar a viver para adorar a Deus, à medida em que você se tornar um servo que busca um avivamento e depende da intervenção do Senhor. Então a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Então Jesus diz, e sereis minhas testemunhas. E é maravilhoso o texto, amados irmãos, porque Jesus não diz assim, e fareis muitas coisas, mas ele diz, sereis. Irmãos, nós precisamos aprender a ênfase bíblica. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos muitas coisas, nós queremos fazer para o Senhor, porque Ele fez por nós, mas o Senhor, em primeiro lugar, não pede que você faça nada. Antes, amados irmãos, de estar preocupado com os nossos afazeres, o Senhor está preocupado com o nosso ser. Ele não diz, e fareis muitas coisas como testemunha, ele diz, sereis. O ser, amados irmãos, é algo que vem lá da essência, do âmago. A palavra grega diz do ontos, do seu interior. Ah, amados amigos e irmãos, Jesus está falando da sede da alma. Ah, amados irmãos, de onde procedem as fontes de vida? Do âmago do seu ser, do mais profundo do seu ser, do mais interior, do útero da sua existência na sua alma. A fonte da vida. Jesus quer mudar você de dentro para fora. Não adianta fazer sem ser. Porque só pode a Deus engrandecer aquele que vai fazer, porque foi transformado em todo o seu ser. Jesus quer que você seja. E ele diz, sereis minhas. Você não é seu. Você já não se pertence mais. A gordinha lá da televisão estava certa. Isso já não te pertence mais. É? Você já não se pertence mais. Jesus diz assim, e sereis minhas. O quê?
testemunhas. A palavra, amados irmãos, usada no original para testemunha é a palavra mártir. E mártir, você sabe, é aquele que dá a vida por aquele que crê. Mas, amados irmãos, testemunha é alguém que presenciou um fato. No sentido legal, amados irmãos, uma testemunha pode definir um julgamento, se o seu testemunho for fidedigno. Uma testemunha é alguém que conta algo que viu. E no sentido ético, amado irmão, testemunha de Jesus é aquele que presenciou a transformação que Jesus realizou em seu próprio coração. Jesus quer te encher do Espírito Santo, meu irmão, para que você seja, para que você exale o bom perfume de Cristo, para que você exista como servo de Deus, para que as pessoas só olhar por você, olhar para o seu falar, para o seu testemunho, para o seu sorriso, para o seu jeito de ser, as pessoas já vejam Cristo em você. E você seja um sinal vivo de quem era você antes de Cristo, do que Ele fez na cruz por você e de como a sua vida agora tem sido transformada por Ele. Ah, amado amigo e irmão, Jesus quer transformar o nosso ser. E aí então, amados amigos e irmãos, transformando o nosso ser, Ele quer que a gente vá. Mas ele diz, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde a gente mora, é o lugar onde a gente está acampado, é aqui o nosso Guará, é onde o povo nos conhece, a nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, mas na Judéia, na região mais expansiva, na nossa capital, não é verdade? Em todo o Distrito Federal, mas diz o texto em Samaria, porque não no estado de Goiás, no estado de Mato Grosso, no Centro-Oeste, mas diz o texto em todos os confins da terra. Ah, amados amigos e irmãos, o texto diz que no mesmo momento em que nós somos testemunhas aqui em Jerusalém, nós somos da Judéia e também em Samaria, e no mesmo instante nos confins da terra. É por isso que nós temos missionários, como o pastor Chico aqui está, e muitos de vocês que são missionários aqui, e outros que irão para longe, para a glória e honra do nome de Jesus. Porque o plano de Deus, amado irmão, é, de fato, encher o seu povo com o Espírito Santo, para mudar a sua identidade, e onde quer que esse povo viva, esse povo seja em Brasília, em São Paulo, no Rio, no Amazonas, amado amigo irmão, na Colômbia, no Chile, na Europa, na Ásia, nos países muçulmanos, que essas pessoas sejam o testemunho vivo do que Jesus faz na vida de um pecador. Antes de fazer, Jesus quer mudar todo o seu ser. E eu quero, então, lhe dizer, nessa noite, que ainda que pareça que tudo saiu do seu controle, o plano de Deus está acontecendo na sua vida. Tudo está acontecendo com você, é o projeto de Deus para você. E Deus não está comprometido com os planos que você tinha feito, mas Deus está comprometido em transformar você em uma testemunha viva de Jesus. Deus quer fazer de você um cristão, um pequeno Cristo. Deus quer fazer de você alguém que reflita o Senhor. E Ele vai usar as tragédias, Ele vai usar as dificuldades, Ele vai usar as lutas, Ele vai usar as aflições, Ele vai usar as bênçãos, Ele vai usar as vitórias, para que você seja moldado à imagem de Cristo Jesus. Para que você seja, e aí então o que você fizer vai revelar o seu coração e a sua essência. Não haverá uma incongruência, você não será a encarnação da hipocrisia. Mas você será para a glória de Deus. Alguém que faz o que é, porque vive com Jesus na sua vida a cada instante. Irmãos, Deus controla a nossa vida. Irmãos, eu me lembro que quando eu vinha pastorear essa igreja aqui, Deus permitiu que nós recebêssemos alguns convites. Infelizmente, às vezes no reino de Deus, pessoas têm visões equivocadas. Eu tive a oportunidade, à época, de ser convidado para ser pastor auxiliar da igreja de Pinheiros. É a igreja presbiteriana mais viva da cidade de São Paulo. Hoje, metade do orçamento dela é para a plantação de igrejas. Ela está plantando 27 igrejas no dia de hoje, já tendo plantado inúmeras igrejas antes. O pastor colaborador da igreja, o auxiliar, se chama Hernandes Dias Lopes. E eu tive a alegria de ser convidado para ser pastor auxiliar daquela igreja. Fui convidado também para vir para o Guará 2. E, amados amigos e irmãos, um líder de renome da igreja presbiteriana virou para mim e falou assim: vá para São Paulo, porque lá você vai ter mais portas abertas. Deus te chamou para pregar, para ser pastor de igreja, mas para ser conferencista, lá você vai ser mais conhecido. E lá você vai poder rodar o Brasil e o mundo e pastorear uma igreja local, e vai poder ser bênção. Vá para São Paulo. E virou para mim: sabe qual é o seu problema? É que você não faz propaganda de si mesmo. Eu fiquei em crise, irmãos.
Eu falei, mas a Bíblia não ensina isso. E eu fui orar com Cleus, e Deus nos chamou para vir para a IPG2. Para que Deus não precisa que eu vá para São Paulo, nem esteja em Brasília. Deus usa até quem está no sertão, se Ele quiser, amado irmão. Para a glória de Deus, não indo para São Paulo. O Senhor nos levou de volta para pregar no Chile. Nesse dia 19, nós estamos indo a terceira vez com o Heitor pregar nos Estados Unidos. E eu que sonhava um dia conhecer a Coreia do Sul, tive o privilégio de pregar o Evangelho lá, no país do avivamento. Porque eu não preciso, eu não estou atrás de me promover. Eu tenho que servir. Os planos da minha vida são controlados por Deus. Talvez você está querendo exaltação, irmão, está errado. Talvez você está querendo reconhecimento, está errado. Talvez você está querendo o céu nessa terra, está errado. O céu não é aqui. Nesse lugar tem luta. O céu é na glória. Aqui você tem que confiar no Senhor. Talvez você quer ter tudo sob controle. Não, amanhã meu filho vai fazer isso. Ele vai passar em tal vestibular. Ele vai estudar em tal faculdade. Ele vai ser essa pessoa assim. E você quer controlar com mão de ferro. E Deus diz, quem está no controle sou eu. Os meus planos serão realizados na tua vida. Em nome de Jesus. Então creia, meu irmão. Tire, meu irmão, esses quilates terríveis dos seus ombros. Está pesando demais. É porque você não confia. É porque você não acredita que o Senhor é bom. Por isso que você não tem capacidade de descansar nele, mas descansa nele, espera nele. O projeto dele para a sua vida é o melhor para você. Ele vai fazer coisas que você jamais vai imaginar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, meu irmão? A ascensão revela grandes bênçãos para o nosso coração. Ela revela o nosso coração, como vimos. Ela revela a soberania de Deus. Ela revela o plano do Senhor. Mas, em último lugar, amados irmãos, a ascensão revela a nossa esperança. O texto nos mostra as revelações da ascensão. E, em último lugar, a ascensão revela a nossa esperança. Olhe para o texto. Versículo de número 9, até o versículo 11. Eu vou ler o 9, você o 10 e nós todos o 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Todos o 11, e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Que bênção maravilhosa. Além disso, vindo para o Guará 2, eu esqueci de falar, Deus me deu o privilégio de pregar na selva amazônica, através da vida de Chico. Privilégio maravilhoso. Que bênção maravilhosa. E ao olhar para esse texto, amados irmãos, o texto nos diz que a ascensão revela a nossa esperança. Aqui estão os discípulos. O Senhor Jesus entregou a missão. Revelou o plano que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. E nesse momento eles ali estão, e o texto diz que ele foi sendo elevado às alturas e eles olhando. E eles olhando, imaginem, irmãos, aqueles homens olhando e Jesus subindo. E de repente uma nuvem encobre o Senhor. E o Senhor desapareceu, mas a Bíblia diz que eles continuam olhando. E eles estão assim, paralisados. É um milagre. Boquiabertos. Jesus já desapareceu, irmãos, diz o texto, mas eles continuaram com os olhos fitos nos céus, amados irmãos, enquanto Jesus subia, e eles ficaram muito tempo assim, estarrecidos, até que pararam dois anjos, varões de branco, amados irmãos, são anjos na Bíblia, e eles disseram àqueles homens o seguinte, varões galileus. Eles ficaram muitos minutos ali, e agora? O que acontecerá? Ele foi embora, quem irá nos ajudar? Será que haverá alguma esperança? E os anjos dizem, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E eles voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras e foram, amados irmãos, então buscar a presença do Senhor no cenáculo. Mas veja a promessa que os anjos deixam a eles e a nós. Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele subiu. E porque ele subiu, eu posso ter a certeza que ele voltará. Ele virá outra vez. Ele voltará. O céu não é aqui. As tragédias que eu e você enfrentamos nesse mundo não são a palavra final a nosso respeito. Ele voltará. Ele virá em glória nos buscar. E se nós estivermos vivos, transformados em corpos glorificados, encontraremos com Ele nas alturas e reinaremos com Ele em glória pelos séculos dos séculos. Seremos como Ele é, com seu corpo glorificado, totalmente transformados, no lugar onde não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá ranger de dentes, não haverá pecado, não haverá traição, não haverá estelionato, não haverá assassinato, não haverá mentira, não haverá pecado, mas nós estaremos com Ele em glória pelos séculos dos séculos. Nós, amados irmãos, estaremos com o Senhor. Irmãos, esse texto me faz lembrar um cântico tão precioso que eu ouvia na igreja quando menino. O cântico diz assim: a terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará, toda a terra se ajoelhará. E o cântico dizia, quem é mais antigo de igreja sabe: oh, aleluia, ele voltará, oh, aleluia, para me levar, oh, aleluia, ele voltará, oh, aleluia, para me levar uma nova terra sincera. Quem sabe cante, vamos lá. E a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Cante com a sua alma, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Ele voltará. Oh, aleluia. Para me levar. Oh, aleluia. Cante mais uma vez. Oh, aleluia. Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Ainda não chegou o final. Ele voltará. Ele virá em glória para te buscar. Louvado seja o Senhor. A ascensão traz para nós a esperança de que estaremos com o Senhor na glória. Então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, se o seu coração anda longe de Deus, mesmo que você frequente a igreja, confesse ao Senhor hoje as suas prioridades equivocadas e peça-lhe o perdão. Se você tem querido ser Deus da sua vida, inclusive Deus da vida de outros, nessa noite peça-lhe o perdão, porque o Senhor é soberano e nunca vai dividir o lugar dele na tua vida, nem na vida de outros com ninguém. Mas nessa noite, então, diga: Deus, eu me submeto ao teu plano, me enche com o Espírito Santo, faz de mim um evangelista, faz de mim alguém que prega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para salvar seu povo, e todo aquele que nele crê será salvo. Mas, Senhor, ainda que eu me frustre, e ainda que essa terra seja complicada, e ainda que haja dias difíceis, que eu saiba que o céu ainda não chegou, eu ainda não cheguei em casa, a minha vitória está por vir. E eu estarei toda a eternidade na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. Ele voltará. Ele virá outra vez. E nós estaremos com Ele
em toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe. Tudo isso você tem por causa da ascensão. Que o Senhor encha de esperança o seu coração, encha de alegria a sua alma, e que você se levante e saia daqui como alguém que sabe que é vencedor. Que a sua vitória te espera, e que é um prazer dar a sua vida por amor daquele que deu a vida por você. Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar.